Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Olá, é muito bom chegar novamente até você. Chegamos com muita alegria. Na semana passada tivemos uma introdução aí sobre os ensinos de batismos. Se você perdeu aí o primeiro episódio nosso aqui dessa série, você pode encontrar aí no nosso link, pode estar ciente então daquilo que nós já abordamos. Nós temos ali uma introdução, foi um tempo muito bom e agora nós queremos essa semana dar uma ênfase ao batismo nas águas. Lembrando que essa palavra batismo, no original grego, é a palavra baptizo, que significa ser mergulhado inteiramente e significa também estar completamente cheio. E nós vamos diretamente agora às Escrituras, onde fala sobre o batismo nas águas. Mateus capítulo 3, versos 5 a 8. Nós vamos encontrar de maneira bem clara que uma das condições que precede ao batismo nas águas é o arrependimento. João veio no deserto pregando arrependimento e batizando para remissão de pecados. E é muito importante isso porque no próprio texto lá de Marcos 16, verso 16, Jesus ele fala de uma maneira tão clara: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E aqui abrimos aí um pequeno parêntese para responder uma pergunta a você, meu amigo, que talvez tenha trazido dúvida, talvez a você, a muitas pessoas. Uma pessoa que se arrependeu, teve uma experiência com Jesus e não foi batizado nas águas, como é que fica a salvação dela? Como ficará na eternidade? Ela vai ser condenada? Ela vai ser recebida pelo Senhor? Aí eu lembro imediatamente daquela experiência daquele ladrão na cruz. Ele se arrependeu e Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o que me chama a atenção nesse verso 16 é o seguinte: Jesus diz assim: aquele que for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele não diz ali quem não for batizado será condenado. Então aqui eu creio que já responde a você de uma maneira muito clara. E nós vemos algumas escrituras, principalmente no livro de Atos, que falam acerca da importância do batismo. Por exemplo, na casa de Cornélio, quando foi aberto a porta ao evangelho aos gentios, eles ouviram a palavra do Senhor e de imediato foram batizados nas águas. Lá em Atos 16 há uma experiência maravilhosa também. Aquele carcereiro, ele se converte também toda a sua casa e se arrependeram ao Senhor. E a Bíblia diz que de imediato então eles foram batizados nas águas. Nós vemos de maneira bem clara que o batismo acontecia já de imediato. As pessoas que em seguida já eram batizadas nas águas. Agora, qual é a importância do batismo em termos de significado? Eu, por exemplo, quando vou fazer alguns batismos, eu gosto muito de trazer uma leitura ali no livro de Romanos, capítulo 6, onde nós podemos encontrar de maneira bem clara o significado do batismo. E eu quero ler com você essa escritura, Romanos, capítulo 6, e nós vamos tirar algumas experiências bem práticas aqui. A palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ora, porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressurreto dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, e a morte não terá mais domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Aqui está de maneira tão clara a revelação bem prática do batismo nas águas. O batismo, ele consiste de 2 atos. Primeiramente, nós temos ali a imersão, onde nós vamos imergir a pessoa nas águas. É um tipo exatamente da morte de Cristo. A Bíblia diz que, primeiramente, nós somos sepultados nele, ou seja, batizados em Cristo, imersos nele. Logo, toda a experiência que Jesus passou, nós passamos juntamente com ele. E é essa identificação pelo batismo. Então, quando nós emergimos a pessoa, estamos ali declarando a morte, o sepultamento. Depois nós emergimos, nós tiramos essa pessoa da água. E isso fala da ressurreição para uma novidade de vida. Então o batismo tem exatamente esse significado. A morte da velha vida, o sepultamento do homem velho e o levantar agora, a ressurreição para uma novidade de vida. Então o batismo é muito importante, o batismo nas águas, na nossa experiência com Deus. Então primeiro nos arrependemos, nos batizamos depois para sermos introduzidos no reino de Deus. Que o Senhor abençoe muito a tua vida, nos acompanhe aqui no canal nas próximas semanas, porque continuaremos a falar sobre a doutrina dos batismos. Deus te abençoe. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br.